Boa tarde. Hoje estamos no nosso primeiro podcast da Conecta Negócios Imobiliários. Temos convidado aqui o Eduardo, que é o responsável por negócios da Selecta Construtora. E nós vamos falar hoje sobre o mercado de estúdios em Uberlândia. Edu, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer te receber aqui. Já é um parceiro nosso. Comigo aqui também está o Paulinho, novo parceiro da Conecta. Vem para fazer um trabalho super importante no desenvolvimento, no trabalho com os corretores. E para começar nosso bate-papo, fala um pouco sobre a Selecta e sobre os projetos que vocês têm. Roberto, antes de mais nada, Paulo, que a gente já conhece de longa data, né? O mercado imobiliário tem disso, acaba ficando uma família, né? A gente sabe distinguir exatamente aqueles que vêm no mercado, são profissionais. É um prazer enorme estar aqui. Representar essa empresa é um prazer maior ainda, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu me dedico às empresas com as quais eu lidei, né? E o compromisso que eu tenho com o cliente acima de qualquer coisa. Então, enorme, é uma oportunidade ímpar para mim estar aqui falando um pouco do meu ponto de vista, sem parecer que eu quero ditar ou julgar o que os outros estão fazendo. Nós vamos falar de nós. Isso para mim é um prazer enorme. Eu te agradeço muito porque, particularmente, como eu tenho a minha estrada no segmento imobiliário ainda é muito curta, eu estou atuando no segmento imobiliário fazem 60 dias, e eu tenho aprendido muito com pessoas que eu conheço aqui, e você é uma delas. Me surpreendeu quando eu conheci teu empreendimento, e por isso eu achei importante trazer você aqui para um bate-papo, para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais nesse tema, que é este volume de estúdios que acontece em lançamentos em Uberlândia. Paulinho, tem uma pergunta para o Edu? Tem sim. E assim, Edu, uma coisa que a gente ouve muitos clientes, né? Uberlândia está sendo uma cidade lançadora. Ultimamente temos alguns lançamentos de estúdio. E a pergunta que eu ouço bastante é, com esse tanto de lançamento de estúdio, ainda existe demanda para mais lançamento? A cidade comporta novos lançamentos? Como é que é isso para a Selecta hoje? Na nossa visão, eu não tenho a menor dúvida. Se nós levarmos em consideração que Uberlândia é uma cidade, que a rede hoteleira ela incrementa um novo empreendimento a cada 10 anos, se nós observarmos ainda, né, o polo que a cidade representa, o turismo executivo que nós temos aqui, há um déficit muito grande de leito de hospitais, de hotéis. Então já começa por aí um desequilíbrio. A questão do estúdio. Estúdio tem a ver com mudança de comportamento humano. Assim como o Uber representa a mudança do comportamento de locomoção. Então, o Uber foi lançado há 15 anos, né? Sim, e ninguém perguntou se de onde vem tanto motorista de aplicativo, né? Boa. Então, de repente, você está com tempo de espera aqui até de 8 minutos, coisa que normalmente levaria 1. Isso já demonstra. Então, isso tudo é a mesma coisa. Ele está diretamente ligado à mudança, à questão humana de buscar uma nova questão de moradia, né? Todo ser humano quer toca, todo bicho quer casulo, concha, isso é natural do ser humano. Só que isso sempre é ressignificado. E moradia é uma delas. A história de estúdios na cidade, se nós levarmos em consideração Uberlândia especificamente, o primeiro estúdio aqui que a gente possa chamar desse modelo que está se buscando hoje foi um empreendimento do Ilhabela, que aconteceu há praticamente 40 anos, né? Era um flat, com serviço, concierge, né? Então você tinha um serviço de hotelaria. Depois de muito tempo, aqui na Carioca surgiu o Estúdio Home, né? Uma pegada mais ou menos na mesma linha, mas até então sem pensar naquilo que é ligado a essa mudança de comportamento, que são as plataformas de hospedagem, né? Tanto a questão do Airbnb e outros mais. Então, isso hoje, em qualquer lugar do mundo, você tendo acesso à internet a um aplicativo, você consegue identificar, se você for para a faixa de Gaza, onde que você pode locar um Airbnb ou né? Então, assim... Tem um lugar para você escolher. Isso, da mesma forma que o Uber, né? Da mesma forma que o Uber. Então, eu não vejo, acho que essa pergunta, ela assim, não se aplica, porque está simplesmente começando ainda. Isso está começando. O que ocorre que na minha visão, na visão de incorporadora, né, é que a gente tem que ter muito cuidado. Esse efeito manada das coisas faz com que muitos incorporadores e construtoras
abortem passos fundamentais na idealização daquele produto. Tudo é muito específico. Sim. E aí mora o meu medo. Se nós pegarmos os lançamentos nos últimos 2 anos de empreendimentos com esse viés de estúdio, né, nós vamos estar esbarrando aí em torno de 36 lançamentos. Nossa. São muitos. Agora, o que as pessoas não entendem é que estúdio tem que ser visto do ponto de vista de mercado, não como um imóvel. Ele é muito além do que imóvel. Então, na concepção do negócio, o incorporador tem que ter a sensibilidade que ele tem que entregar uma empresa, um instrumento, um ativo financeiro. E isso realmente não é feito. Então, o que pode acontecer? A partir de 2029, todos esses lançamentos começam a entrar em operação. Isso acontece muito em Uberlândia, é uma característica da cidade. E muitos desses investidores que hoje estão entrando nisso de uma forma massiva, eles podem começar, eles não entendem o processo dessa empresa funcionando lá na frente. Como é a utilização desse recurso, né? Isso. Então, assim, nós, como incorporadora, nós tivemos o cuidado disso. O processo de maturação disso é de mais de 2 anos. Você tem que seguir premissas de segurança jurídica, que nós vamos falar, né? Eu gostaria de falar sobre isso, isso me preocupa muito na cidade. Importante. Eu acho um ponto importante a gente trazer. Podemos até começar sobre isso, sabe, Zé Roberto? Porque isso me preocupa sobremaneira. Até porque é uma dúvida minha. Aham. Como eu não tenho experiência devida ou ainda robusta sobre esse processo, eu me pergunto, para você, um estúdio, quais premissas jurídicas ou documentacionais são realmente importantes, podem dar segurança a quem compra? Não só de estudo, mas de forma geral, de empreendimento. Sim. Todo incorporador que comprou sabe que existe uma lei de incorporação. Ponto. Essa lei veio em função de um advento que foi talvez o advento mais grave no mercado imobiliário na América do Sul, que foi a Encol. Me lembro. Vivemos isso, né? Pra você ter uma Eu ideia... sou de Campinas. Aham. Campinas foi um dos grandes centros de problema da Encol. Aqui na cidade já fazem mais de 40 anos que a Encol deixou de existir. É fato. E nesses 40 anos você ainda vê vários. Aqui em Uberlândia, o rural deve ter de 10 a 12 empreendimentos, onde você tem um terreneiro envolvido na operação, compradores que compraram, fizeram permutas e outras coisas mais, e uma empresa que não existe mais. Sim. Então você tem um imbróglio jurídico que até hoje a cidade... ela sabe como é que funciona, sabe o risco que é. Ela sentiu isso na pele. Sentiu. Como o Brasil inteiro sentiu. Sem dúvida. Então, existe uma lei de incorporação que aperfeiçoa a segurança do negócio e mercado imobiliário de maneira geral. Sim. Ela trouxe o patrimônio de afetação, que é um ganho fundamental. Ferramenta instrumental boa, jurídica. Então, assim, o patrimônio de afetação, todo investidor deveria conhecer o instrumento. Eu vejo muitos investidores na SCPs da vida, que em Uberlândia tem muito disso, né? Para não perder o time de mercado, o incorporador ele lança um empreendimento, chama para você participar junto com ele daquilo, e pasmem, muitas das vezes não tem nem projeto de arquitetura aprovado. Existe uma intenção de se construir. E ninguém faz questões, ninguém procura se aprofundar do ponto de vista do investidor, os cuidados que ele deve ter. E eu vejo isso como um problema muito sério para quem compra. E a lei é muito clara, sabe, Zé Roberto? Para nós incorporadores agregarmos segurança jurídica no negócio que a lei exige, e ela existe para agregar essa segurança, você tem que ter, primeiro, uma fração ideal representada numa matrícula. Ponto. Todo empreendimento nasce numa fração ideal. Que é terreno, que é lote, que é área. Então existe uma matrícula. Eu costumo dizer que no Brasil de insegurança jurídica tão grande que nós temos hoje, talvez a questão imobiliária de averbações de cartório, de fé pública, seja ainda uma das coisas mais confiáveis no país. Então você pega uma matrícula, você entende aquela fração ideal como sendo, e ali você começa todo um processo. Não é simples instalar o dedo e querer fazer. Você tem um código de postura, você tem que aprovar projetos, você tem as questões de DEMAI, de CEMIG, e por aí vai. Construção, por aí vai, sabe? Então, você pega uma matrícula, alguém adquiriu este terreno, essa fração ideal. No nosso caso, nós não abrimos mão que seja a SPE. O que é a SPE? É uma empresa específica com CNPJ próprio,
que é a dona daquela fração ideal que eu pretendo construir um empreendimento. Ou seja, você tem o terreno, você tem o adquirente, que é a SPE já constituída, né? E a partir dali, ponto. O que nós somos dessa SPE? Nós somos os proprietários através de cotas. Perfeito. Então, eu sou uma incorporadora que tenho essa SPE de propriedade. Agora, contabilmente, elas não conversam uma com a outra. Perfeito. Essa empresa SPE tem vida própria jurídica. Ela independe da construtora. Independe do ponto de vista de empresa. Isso. Cada pessoa que compra uma unidade numa SPE, ela está agregando como se fosse um cotista. Cota parte daquilo é dela. A partir daí tem todo um ritual. Você tem que ter um memorial de incorporação. Depois você tem que ter a instituição de condomínio, onde você vai agregando na matrícula todas as suas intenções. Para me ter um memorial de incorporação, eu tenho que estar de acordo com o código de postura do município, restrição urbanística, etc, etc, etc. Quando eu começo a construir isso na matrícula, isso demanda tempo, né? Porque eu tenho que aprovar projeto, para dar entrada no cartório, o cartório tem que avaliar todas aquelas premissas da famosa NB, né, das frações ideais, do que é meu, o que é seu, o que é do condomínio, estão bem definidas e de acordo, ou seja, tudo isso, ele cria uma linha do tempo averbada na matrícula daquele terreno, cujo proprietário é essa SPE. Ainda não está incorporado. Eu ainda não, por lei, eu não posso vender. Eu não posso comercializar. A comercialização só é permitida a partir do ponto do RI, que é o Registro de Incorporação, na matrícula. Se eu fizer isso antes, do ponto de vista de lei, eu estou cometendo um crime. Sim, entendi. Então, assim, isso é construído. No nosso caso, essa preocupação ela é fundamental. Nós não vamos, até dentro daquilo que eu entendo como correto, fazer um bypass disso para adequar um time de mercado em função de uma explosão de determinado tipo de empreendimento. Nós não fazemos isso. Perfeito. Então, nós fizemos a construção, tudo isso, todos os nossos clientes recebem uma matrícula, no ponto que a unidade que ele está comprando, que não existe ainda, já tem a matrícula individualizada. Perfeito. Chega nesse nível de segurança. Ou seja, quem adquire hoje Uma unidade uma unidade no LUI, ele já tem a matrícula individualizada, ele já conhece o nome da matrícula via cartório, e eu vou explicar por que isso, né? Quando você começa a construir, você faz o registro, se averba o registro de incorporação naquela matrícula. Em cada matrícula individualizada. Não, Na mãe, né? na mãe, né? Eu registro, faço o registro, e a partir daí eu posso comercializar. No nosso caso, nós averbamos na nossa matrícula porque nós instituímos o patrimônio de afetação no empreendimento. Ou seja, constrói-se uma linha de tempo, tal dia aconteceu isso. E essa linha de tempo, para a discussão jurídica, ela é fundamental. Sim. Se um comprador compra uma unidade após qualquer um desses adventos, nenhum juiz vai entender, porque uma matrícula é de fé pública. Você pode procurar a compra de imóvel, a primeira coisa que você tem que ter o cuidado é pedir uma matrícula para ver a regularidade daquele imóvel, não é isso? Isso aí. Então, essa construção da linha do tempo é fundamental. E outra coisa que, do ponto de vista de estúdio, aí nós vamos fazer bem específico para estúdio. O Uberlândia está se vendendo uma ideia de alta rentabilidade em determinado empreendimento, que no caso é estúdio. E essa alta rentabilidade, ela só vai ser efetivada se eu tiver plataforma de hospedagem. Senão eu vou para o aluguel convencional. Simples assim. E olha o risco que as coisas estão correndo. Como é que as coisas evoluem que o investidor não está preocupado ou não está sendo orientado a buscar isso. Quando eu tenho essa matrícula, no nosso caso, quando eu instituo a SPE, eu sou dono de 84 unidades. Então, eu posso aprovar uma convenção de condomínio. Eu aprovo e faço o quê? Nessa convenção, no nosso caso, no artigo 6º, está muito claro: edificação de locação atípica, em plataforma de hospedagem, tais como eu cito nomeadamente na convenção, Airbnb, etc. Eslavos, etc. E similares. Aí eu posso usar similares. Mas acontece,
empreendimentos que não têm esse cuidado? Mais de 80% dos empreendimentos de Uberlândia, a segurança que o investidor tem é o contrato de compra e venda do consultor e da incorporadora dizendo que ele pode ser feito. Só que, em se tratando de condomínio, a convenção de condomínio é como se fosse a constituição do país. E quem determina se pode ou não é a convenção, através dos proprietários, na forma que todo mundo conhece. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas já participaram de uma assembleia de condomínio. Então, no nosso caso, a convenção está registrada nessa matrícula e todos os nossos clientes compraram após o registro. Ou seja, ninguém pode ter a presunção ou alegar a presunção de desconhecimento da coisa. O empreendimento foi construído com o objetivo específico de atender short stay ou long stay. Eu posso ter morador? Posso. No nosso caso lá, tem professores da UFO que querem morrer perto do trabalho e vão trabalhar dando aula, vão morrer dando aula. Então, muitas vezes viúvos, sozinhos, filhos não moram mais aqui, que o nosso empreendimento cai como luvas para eles. Sim. Então, do ponto de vista jurídico, no nosso caso, nós seguimos todas as determinações da lei de incorporação. Isso, do ponto de vista de segurança de mercado, né, nós que estamos no mercado, todo mundo de outros... Gente, eu não estou falando do que os outros estão fazendo, não é? Estou dizendo o que nós entendemos, o que o mercado deveria procurar. Porque quando o mercado procura, o incorporador ele começa todos vão de uma maneira assim buscar fazer, porque senão vai amarrar a questão das vendas. Né? E nós do lado de cá, como pessoas que vão ligar a incorporadora ao cliente comprador, nosso objetivo também é transmitir essa segurança para eles. E Paulo, eu vou te falar uma coisa que mais me deixa assustado, sabe o que é? É que a nossa força, grande parte da nossa força comercial, olha para um lado, para que você não veja desse lado. Pois é. E traz para ele a responsabilidade, lá na frente o cliente dizer para ele, por que você não me avisou? Uhum. Então a questão hoje, o mercado fica às vezes preocupado se o player já construiu, se não. Ele devia estar muito mais preocupado com a concepção do empreendimento em todos os aspectos daquilo que ele se propõe e da segurança jurídica que ele constrói. Muito bom. Então, assim, isso é premissa básica e nós, da Select, nós não entendemos de outra forma. Nós já temos um outro empreendimento, desde o final do ano passado a gente já está trabalhando com ele, com previsão de lançamento final do ano que vem. Olha o tempo de maturação disso. Respeitando todos os processos legais. Todos os processos. Por exemplo, que eu chamo de bypass jurídico, né? A SCP é uma figura perfeita, jurídica perfeita, os advogados vão dizer que eu estou errado, mas isso é um sentimento meu, não como leigo, uma pessoa que está nesse mercado há muito tempo. Uma coisa é a gente construir, participar de uma SCP, de uma empresa que tem um dos maiores grupos financeiros lastreando aqui. A outra, muito diferente, é eu ter um SCP de uma outra empresa que eu posso não ter conhecimento do passado dela, ou da incapacidade técnica ou financeira daquela empresa. Sim. Aí eu estou trazendo o risco para a operação. Sim. E um risco que eu considero um risco bem significativo. Com certeza. E as coisas não se entra nesse... Eu fico assustado quando alguém não me pergunta nada disso que eu estou falando. Aí eu fico maçante, né? Porque eu começo desenhando tudo que a pessoa tem de segurança, né? É uma coisa tão fantástica que, no nosso caso, nós vamos dizer para os clientes, se nós fomos abduzidos, a empresa, todo mundo sumir, você olha para a obra lá, meu, o que está... Ali o seu dinheiro está todo lá, aquilo não vai ser abduzido, não vai virar um buraco infinito lá. Isso não vai consumir o tempo. Isso... Eu até não sei se eu estou certo nisso, mas eu costumava dizer assim, eu costumo dizer ainda que na SPE, o dinheiro fica na SPE. Não sai dali. Tudo sai dali. Não pode comprar um parafuso fora da SPE. Ali tudo contabilmente, né? A questão, eu não posso antecipar resultados. Me chamou muita atenção quando você comentou que 80% não tem essa preocupação. Eu sou muito, assim, eu sou muito otimista, viu? Sério? Por incrível, eu fico triste com isso, porque a partir de 2009, todo mundo, de 2029, quando isso começar a entrar em operação, todos nós vamos para a vala comum. Entendi. Vai ter muito investidor dizendo o seguinte, estúdio nunca mais, foi o pior negócio que eu fiz na minha vida, e é uma mina de ouro.
Isso não vai acontecer com o Isso- comprador do Lui. Eu vou, depois, espera, nós vamos evoluir nisso aqui, eu vou explicar o porquê disso, né? Por que que os incautos não levam em consideração que para constituir uma empresa você tem que avaliar a concorrência, mercado, você tem que avaliar uma série de coisas. Né? Então, assim, E me fala um pouco sobre a obra em si. Quais foram os cuidados que vocês tomaram uma para que outra. o Lui tenha que você demonstrou que uma qualidade impressionante, uma preocupação impressionante, demonstra a tua seriedade Aham. na questão documentacional. Como é que foi a sua visão na questão construção estrutural? Eu tenho comigo o seguinte: todos nós, isso é de acesso público, as pessoas podem consultar isso. Caixa Econômica Federal é a maior instituição que está do mundo de fomento de crédito imobiliário. Quem conhece o processo da Caixa Econômica Federal, que você tem 3 pilares lá: você tem o jurídico, você tem a engenharia e você tem o comercial. Ninguém fala com ninguém, é tudo normativo. E o negócio foi tão aperfeiçoado há 5 anos atrás que, para evitar que, eventualmente, um engenheiro que faz avaliação de determinado empreendimento possa ser beneficiado, ou alguém achar que pode mudar algum resultado ou pedir alguma coisa diferente, hoje é tudo tabulado em sistema. Sim. Saiu das mãos do engenheiro. A Caixa Econômica, se você tiver um logrador com 2.000 habitantes, tiver uma rua só e uma coisa querendo construir, provavelmente a Caixa vai saber qual o valor de mercado daquilo ali. Ou seja, é muito complexo. O que nós fizemos como incorporadora? Nós gericamos a empresa, que é gerenciamento de risco. O que o geric faz? Ele não avalia empreendimento. Ele avalia a sua capacidade financeira e técnica de conduzir determinado empreendimento. Com o geric feito, ela te dá um limite de capacidade de execução do empreendimento. Então, nós construímos o nosso geric da empresa para testar a nossa capacidade financeira e técnica. Certo. Quando isso é feito, eu apresento o empreendimento para a Caixa. A Caixa vai passar, ela vai me dar segurança até de 50 anos daquela matrícula, se não aconteceu lá no século passado alguma coisa que possa futuramente impedir a comercialização ou a transmissão dos bens que são as unidades. Ou seja, o jurídico da Caixa, eu acho que só não pede exame de fezes, o resto está tudo no contexto, é muito rigoroso. E eles não têm tempo, é processo aí de 6, 7, 8 meses. Sim. E fazem a coisa certa. A engenharia da Caixa, ela vai avaliar o seu projeto, ela vai avaliar o seu orçamento, ela vai avaliar se está de acordo com o código de postura da cidade que você está querendo levar seu empreendimento. Ou seja, ela avalia se aquilo que a gente está propondo a fazer é como se fosse um TCC, Zé Roberto. Sim. A engenharia da Caixa, ela avalia toda a questão de obra técnica de execução de obras, se vai ser convencional, isso, se é drywall, se é... Ela avalia tudo. Memorial expeditivo, isso, tudo, né? tudo. E linka isso num orçamento de obra para ver se o que você está propondo é viável. Se o prazo de execução que você propõe para executar aquilo também é viável. E quando a gente tem, no primeiro momento, a chancela do jurídico, a chancela da engenharia, e no nosso caso, né, nós fechamos um contrato com a Superintendência de Financiamento através de um plano empresarial e fechamos as contas. Eu chancelei um empreendimento dizendo o seguinte: não sou eu que estou dizendo, é uma instituição Caixa Econômica. Porque quando eu precifico minha unidade, qualquer maneira que a grande maioria faz e não é errada, eu pego o meu custo, que eu acho que eu vou construir, estipulo uma margem que eu quero ter e precifico a unidade que eu quero vender. Assim que funciona. Só que a Caixa não entende assim. A Caixa, quando olha tudo isso, ela precifica já objetivando que este valor que ela faz da avaliação de cada unidade é que vai fazer face à garantia de futuros financiamentos da Caixa Econômica. Ela põe a régua do valor de avaliação. E nós que somos do mercado sabemos que essa régua é de 70%, 80% ou até 90% do valor real do mercado. Sim. E no nosso caso, eu acho que é um preciosismo para facilitar a argumentação comercial, eu usei o valor de avaliação que a Caixa fez. É caro? Tá lá, uma empresa
credenciada federal. Então, ó, Fez um estudo de mercado e te entregou, né? Fez um estudo técnico do projeto. se eu vou continuar com a Caixa ou não, é uma questão de Selic a 15, é uma questão de repasse, é uma questão de segurança que eu entenda que eu vá ao mercado procurar maior segurança do ponto de vista de construção do empreendimento. Caixa é caixa, eu não discuto isso. Quando eu assino com a Caixa, nós assinamos com a Caixa em dezembro de 24, eu tinha até setembro do ano passado para dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer as cláusulas suspensivas. Né? Como eu já tinha o percentual de comercialização e já tinha o percentual de obra, foi uma questão interna nossa, de avaliar que não era o momento, neste primeiro empreendimento, não para agregar risco, gente, a palavra não é essa, mas é para evitar que, na fluidez da construção do empreendimento, eu precisava agregar um volume maior de recursos para evitar eventuais problemas. Foi uma decisão estratégica. Isso. Você avaliou estrategicamente qual era o melhor momento de colocar isso. O sócio proprietário, o conselho de diretor da empresa diz o seguinte: eu prefiro ir a mercado com uma fatia do custo direto de obra maior, sim, do que manter a Caixa e correr o risco de ir a mercado para completar com fundo de cliente. Que aí é um problema. Aí eu trago uma coisa que eu não controlo. Isso aí. Então, assim, esse empreendimento é como uma gestação. sim. E no nosso caso, uma gestação de baleia, né? Que vai quase 24 meses para você. Tudo foi feito muito cuidadosamente. Muito cuidadosamente. E a parte mais interessante que eu gosto de falar é quando a gente chega no produto. Sim. Né? Que todo mundo acha. Estúdio se tornou uma roupagem nova daquilo que qualquer arquiteto entende como kitnet. A palavra certa. Antigamente usava muito esse termo. Se você perguntar, eu quero construir uma unidade habitacional de 25, 30, 35 metros, não, você quer uma kitnet, então vou fazer uma kitnet. Ainda mais um conceito aberto. Isso, agora não, essa roupagem nova comercial, denominando estúdio, né? Ou loft. Ou loft. O loft tem uma configuração maior, tem mezanino, aí é uma configuração de projeto. Agora, a palavra estúdio, ela... O que estúdio está ligado? Está ligado a uma alta rentabilidade que é negócio. Sim. Eu estou prometendo alta rentabilidade, então estou te dando uma empresa de alta rentabilidade. Estou prometendo isso. A base é o imóvel, mas é um negócio. Isso acontece em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Goiânia, está acontecendo em função daquela mudança de comportamento. São Paulo teve uma onda até que me surpreendeu o Uberlândia não ter esse conceito que você comentou aqui no início, que é a questão do flat. É comum. Foi uma onda de flats em São Paulo, nas grandes cidades do país, a comercialização de flats para investidores. É isso que acontece com o loft hoje? Ou com o estúdio? É o mesmo conceito? Um pouco diferente. As épocas são diferentes. Sim. Aí vem uma questão regional, municipal. Nós, uberlandenses, aceitar uma área menor do que 60 metros quadrados era muito difícil. Paulo, você é do mercado, você sabe. Minha casa e minha vida de 45 metros já era uma dificuldade. Aí chega com a MRV querendo 42, 38. Ou seja, ressignificando essa importância que a gente dá em metro quadrado para unidade habitacional. Sim. Estúdio veio com uma outra pegada, veio com um modelo pronto. Modelo pronto. Está acontecendo em tais lugares, vamos implantar um modelo aqui. Uhum. Então, nós importamos esse modelo, está dando certo lá, eu já percebi, eu estou antecipando uma mudança de comportamento, isso vai acontecer também aqui, então todo mundo, vamos. E aí cria o efeito sacolão de Uberlândia. Né? Quando surge, no instante seguinte você tem sacolão em 3 no mesmo quarteirão, o estúdio está da mesma forma. E aí você mata o empreendimento, aquilo que a gente entende como segurança da proposta daquele empreendimento, que é a alta rentabilidade. Aí você tem que fazer uma conta inversa. Você vai lá para uma cadeira, pega um celular, acessa o Airbnb e vai para tal cidade procurar uma dor que eu preciso para aquilo ali. Você parte, você faz uma reengenharia nesse processo. Sim. Aí você vai comer qual que é a dor da pessoa. O que ela vai buscar em Uberlândia? Ela vem de São Paulo para andar no shopping, para visitar shopping, Center Shopping, por exemplo? Não, com certeza não. Eu acho que... Né, assim, tem outros atrativos, né? É assim, o turismo executivo, ele acontece, a gente não tem dúvida disso. O Center Shopping, independente, é um orgulho para nós que somos da cidade, mas vamos avaliar do ponto de vista de quem vem de fora. Campus universitário.
O aluno é o meu público-alvo desse empreendimento, do Airbnb, onde você vai pagar praticamente 2 ou 3 vezes mais caro do aluguel convencional? Provavelmente não. Seguramente. O aluguel dele é long stay. Então, ele quer. 1 ano, 2 anos, 3 O anos. pai quer, né, uma condição com algumas premissas de preço, de segurança, etc., de conforto, mas dentro daquilo que caiba no orçamento. E aí já começam alguns diferenciais. Você pega o campus Santa Mônica. Você tem cursos de história, geografia, engenharia. Né? Você tem um enquadramento social ali. Infelizmente, o Brasil é isso, o mundo é assim. Aí você vai para um Moarama, onde você tem cursos como medicina, odontologia, biomedicina. Nitidamente, a qualificação social de renda de um campus para outro já é muito diferente. Sim. Eu não estou falando do aluno, porque ele não é meu público, na nossa visão não é o público-alvo. Mas o pai dele é. Sim. Que ele vai vir visitar o filho, ele tem que vir. É uma das, talvez a mais insignificante de toda a proposta que a gente discute. Nós agregamos no nosso estudo uma empresa chamada House. Tivemos com o Aleu Frank, que é o criador, sócio, fundador da House, um cara jovem, menos de 40 anos, com uma visão de mercado, parceiro da Vitacom, que é uma das maiores nesse segmento. E a gente fica abismado de ver a visão do cara. A visão da pessoa, da empresa, é anos-luz dentro daquilo que a gente está acostumado. E aí a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, porque a gente trouxe ele para parceria. Uhum. Isso custou para nós, não custa para o nosso cliente. A preocupação da incorporadora, desde a Esse benefício o cliente recebe. Agrega valor para o projeto. Recebe. É como se dissesse para o cliente: se você não quiser, o problema é seu, porque a gente quer te qualificar para ganhar dinheiro e ganhar otimizar o maior ganho que você puder ter naquilo que você está. E como benefício, ele pode usar ou não, mas ele tem um benefício. A nossa parte nós fizemos. Perfeito. Eu poderia não ter e o cliente nem saber que existia. Agora, se ele sabe que existe e não usa, eu posso dizer lá na frente, como incorporador, que olha, a ferramenta eu te dei. Perfeito. Então é uma das. Nós construímos todos esses aspectos de segurança jurídica, de acordo com a lei, do nosso projeto. Né? Então eu posso entender com isso que você está falando que localização é uma das premissas estratégicas do projeto. Quando nós idealizamos esse viés, que é a nossa vocação, enquanto incorporadora, sempre vai ser atuar em investimentos que representem um ativo financeiro importante, além da agregação da alavancagem patrimonial. Sim. Quando a gente avalia isso, Paulo, como é que eu consigo, como é que eu coloco as premissas básicas para conceber um empreendimento? Agora vamos trazer para a área bem específica, de estúdio. São 5 itens. Localização, projeto e memorial descritivo. Perfeito. Por que você falou 3 vezes localização? Porque existem, como toda empresa, toda vez que você for construir um negócio, comércio, né, você tem que observar 3 tipos de demanda. Demanda ativa, a demanda recorrente e a demanda qualificada. Não adianta eu ter 2 delas. Se eu tiver somente 2, eu posso sacrificar o meu negócio. Então a gente não erra. Nós da incorporadora, nós não queremos correr risco, nós vamos no que estatística diz. Qual o entorno de um empreendimento de estúdios que agrega estatisticamente essas 3 demandas? Área hospitalar. Sim. E nós fizemos o quê? Estamos a 100 metros do maior complexo hospitalar da região, que é o Hospital do Câncer, Hemocentro, HC, o novo hospital, pronto-socorro. A UFA ali, né? Medicina. E próximo da universidade também. Não, nós estamos da portaria 2 do campus Moarama da UFA, nós estamos a 180 metros da portaria do campus. Mas como eu disse que o aluno não é o meu público, a gente não espera que o aluno ocupe em Airbnb essas unidades, até porque quem sabe o que é acompanhar um parente no hospital, a gente entende a dor, além do estresse do momento. Sim. Você não ter no entorno uma acomodação adequada
a seu ritmo de vida normal. E a praticidade, né, de conseguir o momento da locação, de fazer a desocupação, né, e tudo mais. Então, a área hospitalar te entrega essas 3 demandas. Ela é uma demanda ativa. Pra você ter uma ideia, infelizmente, o Hospital do Câncer, a cada 15 dias entram 15, a cada dia entram 15 casos novos de câncer para estar tratando. Isso podem procurar no portal do Hospital do Câncer, da própria universidade, os números estão todos lá. Sim. O HC ele atende a 84 municípios com uma população de 3 milhões por mês de acesso. Essa informação é importantíssima. Isso tudo está. E agora, se eu quero constituir uma empresa e diminuir o meu risco, eu tenho que buscar isso aqui. Não é o que eu gosto. Eu gosto de Santa Mônica, então vou comprar no Santa Mônica. Você já pensou quantos concorrentes você vai ter no Santa Mônica, no raio de 2 quilômetros, disputando o valor da sua diária nas plataformas de hospedagem? E com que âncora você vai lidar com isso? Interessante. Então, assim, esse cuidado é fundamental para que essa promessa de autorrentabilidade seja construída com o cliente. A decisão é dele. A gente constrói junto. A nossa função é informar para ele, olha, tente sair um pouco do quadradinho e pensar fora da caixa do que aquilo que vai te dar dinheiro e vai te dar dinheiro de forma recorrente a vida toda. Então, e assim, recorrente da toda, porque e tem outra coisa. Tá chegando mais hospitais para lá, né? agora. Uma outra coisa que a gente diz, é uma oportunidade que eu tenho para avisar para o mercado, ou para melhor tentar sinalizar para o mercado. O Hospital do Amor, que é uma das referências de tratamento de câncer em Barretos, a unidade de recuperação dele vai ser no Grande Amareleusa. Já está sendo feita a fundação. Pertinho ali, né? Bem E próximo. como é o Sara Kubitschek em Brasília. Então, por que o Hospital do Amor está fazendo em Uberlândia? Porque em Uberlândia tem uma coisa que ninguém tem. Nós temos talvez a melhor posição geográfica para atender o Brasil inteiro. E eles atendem o Brasil inteiro. Isso demonstra o quê? Que Uberlândia, no médio prazo, vai se tornar talvez um dos centros hospitalares e tratamento médico do Brasil. Com certeza. Então, uma coisa puxa a outra. O nosso empreendimento, né, aí vai, não é bola de cristal, né, vai ser muito excesso de eu falar assim, eu já sabia. Não, tem que contar também com as coisas que vão acontecendo depois que você não conhecia. Mas nós estamos 500 metros. Mas tem uma tendência, né? A gente analisa a tendência também no mercado imobiliário. O novo hospital do HC, lá são 280 apartamentos, nós temos cliente que é professor, que é médico, né? E numa das conversas, um dos cafés que eu tomei com ele, ele falou, Eduardo, você não tem noção. O melhor hospital de Uberlândia é a enfermaria perto do que está entregando um novo hospital. São 280 apartamentos, que está a 180 metros do nosso empreendimento, já funcionando. Já funcionando. Então, tem outras coisas. Qual a possibilidade daquela estrutura ser desmobilizada dali? Se você pegar o Santa Mônica, por exemplo, eu já ouvi umas 4 vezes alguém dizer que os campus Santa Mônica ia ser transferido para o Glória. Eu também ouvi algumas vezes. Então, assim, eu acredito que não vai. Mas e se? Então tem que jogar com qual a menor probabilidade? Eu não posso jogar, eu tenho que jogar com meus parâmetros de investimento, já que eu estou falando uma coisa que é um imóvel vai ficar lá, vai ficar para filho e tal, não é? Eu tenho que reunir as condições e mostrar para essa pessoa que eu estou entregando para ele reúne as melhores condições daquilo que está sendo prometido sem esses critérios, que é a alta rentabilidade. Sim. Tá? Um gancho só no que você está me dizendo, eu que venho de fora, eu não deixo de observar que a localização do hospital, tomar uma água também, ela não tem só como benefício essa proximidade com os hospitais. Ela também tem um benefício logístico. Quem vem de fora não tem que passar pela cidade para chegar até lá. Nós estamos na porta. Se eu venho de São Paulo, eu saio da rodovia direto na rua praticamente na rua do. Está no Rua da Anel. Se eu venho de Brasília, a mesma coisa. Se eu venho de avião, eu estou fora do contexto. No aeroporto que foi completamente reformado agora. Então, que vai ser conexão internacional. Exatamente. Então, quando você pensa que o hospital venha, por algum motivo, deixar de estar naquela região, é muito pouco provável, porque o benefício logístico dele é muito grande. Sim. Quando eu falo, por exemplo, naquela demanda qualificada, sim, uma pessoa que vem a Uberlândia de avião, ela tem, no mínimo, um enquadramento social, em termos de renda, maior do que aquela que vem
Rodolfo, não estou dizendo, gente, isso é realidade. Vamos entender que a gente tem que avaliar aquilo que acontece. Sim, sim. Então, quando eu estou num entorno onde os acessos são de pessoas que, eventualmente, ou de maneira que indicam uma condição social melhor, eu qualifico minha demanda. O que é qualificar a demanda? Uma diária que eu cobraria 320, eu posso cobrar 350. E uma outra coisa fundamental em falando de áreas. Esse meu entorno, um levantamento que a House nos apresentou, a possibilidade é 85% de taxa de ocupação mensal. Que conta que você tem que fazer? Qual que é o 30 dias, 25%, vou ter 25 dias de venda do meu produto que eu estou vendendo diária, com o maior ticket possível na venda dessa diária. Entendi. Não adianta eu estar vendendo minha diária bem se eu não tiver um percentual de ocupação. Só o entorno do Allianz Parque entrega isso, porque lá a taxa de ocupação é 40%, mas quando esses 40% vem, ele é pelo menos 5 vezes maior. Uma diária de 600 passa para 4 mil num show lá do Guns N' Roses, por exemplo. Então, assim, a gente tem que procurar se informar e construir. O comprador, ele tem que ter, e aí vem a força de venda, o trabalho do corretor, que é informar, equalizar os produtos, entregar para o cliente a equalização desses produtos, que a decisão sempre vai ser dele. Sim. Um bom corretor, quando ele faz esse planejamento de enquadramento de todos os produtos que tem no mercado, ele fez o trabalho técnico dele de forma correta. Sim. Se o cliente decidiu, projeto, falando da localização de projeto, olha como é que as coisas são. O Luiz, ele é finito, é um empreendimento finito. Por que ele é finito? Eu vou construir ao lado um prédio igual. Tá, será que você vai ter o mesmo sucesso? Quantos eventos o cara do churrasquinho que ganhou dinheiro, o outro achou que ia ganhar dinheiro e 2 meses depois estava quebrado? Então eu entendo o nosso empreendimento como sendo finito, um empreendimento com 84 unidades, que isso já é concepção de projeto, em função da área, tá? E também de idealização. Nós temos uma cultura que empreendimentos de estúdios, você não deve ter mais do que 100 unidades. Por quê? Quanto maior o número de unidades naquele empreendimento, são empresas que vão concorrer. Maior concorrência. Sua diária. Alguém oferta e demanda. O cara tem uma dor de barriga, ficou sem alugar porque a manutenção dele não é boa, ele não entrega aquilo lá, uma diária que poderia ser 350, ele vai fazer 280, ele nivela por baixo no mesmo local. Pronto, e aí? É isso aí. Afeta os resultados diretamente. Então, olha como é que o projeto é importante. Então, no nosso caso, outras coisas que eu fico assim, muito preocupado, tudo que você faz, Mercado Livre, plataforma de hospedagem, quem compra, dificilmente você vai comprar sem olhar as avaliações. Começa por aí. Então vamos pegar, vamos trazer para o setor nosso lá, nós temos empreendimentos lá com 13 unidades por andar atendida por 2 elevadores. Mas a norma permite no limite máximo do tempo de espera. Agora eu tenho os mesmos 2 elevadores com 6 unidades. Mais tranquilo. Qual a possibilidade amanhã de um investidor que compra desse empreendimento ter uma avaliação dizendo o seguinte: o prédio é bem localizado, mas não presta porque o elevador não funciona. A avaliação e o cara que vai cobrar não quer saber, não. Ele só vai olhar a reputação. Aqui é 280, mas esse aqui é 350, as avaliações dele são muito positivas. O cara não vai correr, vai ficar 2 dias, nós estamos falando aí, sabe? Então, assim... E o seu empreendimento, ele tem 100% a mais do que um outro investimento no perfil de efetividade. Porque assim... Eu deixo de ter o princípio da concorrência que o Paulo disse agora. Você não vai ter uma pessoa esperando 10 minutos no elevador. Assim, gente, o tempo máximo de espera do elevador hoje, a norma deve permitir alguma coisa em torno de 3, 4 minutos, eu não conheço. Mas 30, 40 segundos esperando o elevador é uma eternidade. Não, pelo contrário, é muito tempo. Que é um tempo de expectativa que você está aguardando alguma coisa que você não sabe que está chegando. Você só olha o número lá, fala, aí o cara para, não dá, segura o elevador, pronto. Você quer ir no banheiro, você quer ir, você tem numa área hospitalar, que você tem, né, pessoas acamadas ou cadeirantes, então qualquer minuto a mais, como é que projeto é uma coisa fundamental, a pessoa fazer uma análise crítica de projeto. Você falando em projeto, eu estava observando assim, que o Luiz também foi concebido com uma boa
E bons itens das áreas de lazer. Isso é O que coisa... foi pensado? Fala um pouco a respeito. A nossa visão do que é um empreendimento de moradia hoje, de maneira geral, particularmente em estúdio. São 2 motivos. Primeiro, as pessoas hoje, a área de descanso dela pode ser 30 metros quadrados. Mas ela quer ter, no espaço onde ela ocupa, ela habita, toda a infraestrutura de conforto que ela teria numa casa. Piscina, sauna, espaço de comer, salão de jogos, academia, lavanderia, mercadinho, uma portaria digital, sabe? Então, isso é um dos aspectos. O outro aspecto é que se eu prescindo de uma área dessa, olha, eu não vou colocar, por exemplo, um espaço fitness. Lá na frente, na composição da minha diária, o que eu deixo de ofertar, eu tenho que diminuir o preço. Entendi. Você entendeu a complexidade das coisas? Entendi. E agora nós vamos dar coisa mais interessante, que é memorial descritivo, né? Sim. Que as pessoas falam, que daí? Fundamental. Eu me esforço para os nossos clientes, né? O memorial descritivo é anexo à documentação, ele assina. Sim. Eu faço ele ler. No nosso memorial descritivo, todas as áreas vão ser entregues aparelhadas e mobiliadas. Ah, porque a incorporadora é boazinha? Boazinha? Não. Padrão, né? É a questão que lá na frente, na primeira chamada de condomínio, o condomínio diz o seguinte, vamos fazer uma chamada de capital para poder aparelhar a academia, aí levanta e fala, não é o momento, vamos esperar eu ganhar dinheiro. Aí eu anuncio no Airbnb que tem academia, a pessoa chega lá só espaço vazio. O que ele vai na avaliação? Propaganda enganosa, não tem academia. Sauna, o pessoal fala, sauna, o que eu... Gente, o cara que veio de Paraná, um diferencial de sauna no Rio Grande do Sul, você vende uma diária R$30 mais caro. Então a nossa função é aparelhar dentro daquilo que a gente entende para construir rentabilidade. Nós não vamos deixar na mão dos proprietários a questão de não operacionalizar rapidamente, rentabilizar rapidamente o que nós estamos vendendo. É aqui que nós falamos, o imóvel é a base, mas existe um negócio por trás. Aí vem O foco maior é o negócio. O foco maior é a rentabilidade. É o instrumento financeiro que a gente está dando. A gente vende um instrumento financeiro, ele vai passando e recebe um imóvel. Até porque você falando, eu imagino uma pessoa que vai fazer a locação via Airbnb. Então, se eu recebo a informação, se eu tenho a informação lá comprovada, que tem academia, que tem sauna, que tem uma área de lazer, que tem uma estrutura, que o espaço é correto, que eu tenho 2 elevadores para cada 6 unidades, quer dizer, naturalmente eu escolho. Exatamente. E aqui o que mais me assusta é a questão do metro quadrado. Hoje eu recebi, os corretores da Conecta me impressionam, isso me deixa feliz, porque isso mostra uma qualificação de mercado. Um vídeo que eu estou usando, eu estou explorando aquilo, vou decorar, vou tentar entender aqui para falar igual o cara fala, que eu achei que isso é perfeito. A questão do metro quadrado. Eu vejo investidor o seguinte, se um metro quadrado é caro, eu volto lá na caixa, que avaliou. Agora o cara não vai saber o seguinte, você leu o memorial descritivo? Você está vendo o que está sendo entregue na unidade, que você está dizendo que o metro quadrado é melhor, é um metro quadrado mais barato? Porque se lá na frente você tiver de mobiliar, tiver de entregar aparelhado, tiver de trocar o porcelanato que não é de boa qualidade, trocar todo o granito, porque você vai colocar um mármore sintético, o cara que vai avaliar lá e chega, pô, isso aqui é coisa, né? Sim. O nosso caso é dentro de São Gabriel, por exemplo. Então, a pré-existência de ar-condicionado, laje técnica, ponto de gás Na cozinha. na churrasqueira da sacada. No metro quadrado, logicamente, aparentemente, de início no investimento, ele vai representar um valor um pouco maior. Mas o que eu deixo de lá na frente, primeiro, perder tempo, de quebrar um porcelanato para trocar, eu estou perdendo estadia. Sim. Você tem que ter esse material, aquela logística absurda que a gente tem. Você já fez essas contas? Você vai ter que não ter uma laje técnica, você vai ter que quebrar a parede para uma predisposição de ar-condicionado. Isso está pronto. Rebaixo de gesso para que você possa fazer seu projeto de acordo com aquilo que você está observando tudo isso para falar que o metro quadrado, às vezes o metro quadrado que aparentemente ele é maior, ele se torna muito menor do que aquele e o cara compra metro quadrado. Não, seu metro quadrado é que eu tenho metro quadrado de 10.500, o seu é 11.500. Pergunta agora. Olhando pelo lado do comprador, você me apresenta aquele produto que você colocou, pela segurança jurídica, pelo documento nacional, pela estrutura de construção,
Com todos os cuidados que você tomou, o Luiz se transforma num empreendimento de qualidade. Por consequência, o comprador também não é de qualidade, porque tudo que você falou me traz, de certa forma, uma visão. Quando eu vendo para o investidor, esses pontos são importantes. Se eu fosse uma visão mais morador, talvez eu não desse a mesma importância para isso, porque o investidor, ele naturalmente investe. Então, ele investe na compra, depois investe para deixar o imóvel em condição de ser locado. Se eu pago um metro quadrado a X, porém, quando eu for terminar o processo como eu quero, eu não terei preocupações com tudo que você me trouxe, eu naturalmente trago uma valorização por aquilo que eu tenho. Lógico. Então, na visão, eu pensando como investidor e comprando, o teu imóvel faz muito mais sentido para mim do que um outro que não tem tudo isso, mesmo que tenha um valor por metro quadrado um pouco inferior. Isso, do ponto de vista de quem quer investir nessa modalidade, se ele não fizer beabá de consulta desatrelado do que ele gosta, uma consulta, ele tem que ser muito pragmático naquilo que ele imagina. Ganhar dinheiro é pragmatismo. Não adianta eu ficar floreando porque a luz só está mal. Não adianta, você tem que ser muito objetivo. Eu costumo dizer o seguinte: peguem todos esses empreendimentos, equalizem todos esses aspectos, esses itens, Sim. e vá pontuando. Eu te dou absoluta segurança que o Luiz, eu não vou falar em primeiro, mas nos 3 primeiras posições ele vai estar situado. Interessante. Eduardo, nós temos um problema de time. Mas a conversa está muito boa. Eu queria te fazer um convite, se fizer sentido para você, porque nós temos outros temas a abordar ainda sobre o LUI. Nós temos que falar sobre lançamento, nós temos que falar, sobre, por exemplo, sobre opções financeiras para isso, como é a forma de pagamento, como é que você está olhando para esse processo, quantas unidades já foram vendidas, quantas temos à disposição, em que andares elas estão. Eu queria te convidar para a gente continuar esse papo. Vamos, é um papo enorme. Ou amanhã, ou daqui a alguns dias, para que a gente possa levar a todo o cliente potencial que tenha essa vontade de, por exemplo, eu tenho observado muito que existe um quadro de investidores, mas também nós temos que criar de alguma forma possibilidades que pessoas planejadas também possam vir a ser investidores. Eu acho que tem um dever de casa de todos do segmento de pensar em como atrair um novo consumidor. Então também é um tema que eu quero abordar com você. Então eu queria te convidar para que a gente fizesse mais uma rodada. O papo foi tão bom, a gente programou 1 hora e já passamos mais que isso. Então eu queria te convidar para uma sequência agora para falar um pouco mais sobre forma de pagamento, visão de mercado em relação a como otimizar essa venda, como fazer o pagamento, qual é a forma de pagamento, quais são as possibilidades que o próprio mercado pode trazer para contribuir com essas pessoas e, principalmente, como atrair um novo perfil de consumidor para este modelo de investimento. E eu vou deixar um dever de casa para nessa oportunidade, que eu vou ter o maior prazer, porque isso é fundamental você dar publicidade a isso, e as pessoas precisam entender. Estão comprando um instrumento financeiro com uma rentabilidade muito acima da média de mercado, com 40% do valor dele. A grande oportunidade hoje desse investidor júnior que está entrando no mercado agora, ele tem que ter acesso a essa informação, que ele está comprando essa empresa com 40% do valor dela. Depois ela se paga, né? Depois, quando você lá no Habits, daqui 3 anos, quando você for para os 60%, a ideia é que o próprio empreendimento, além de pagar, se você construir um consórcio, que é tão fantástico o negócio, que até um lapso de tempo permite que você construa um consórcio para programar esse pagamento lá na frente, sem evitando financiamento, por exemplo. Sim. Né? Então, se ele pensar que esse 60% vai ser pago pelo próprio imóvel e, no nosso caso, o diferencial de rentabilidade ainda vai gerar receita para ele, se ele não se atentar para isso, ele vai perder a oportunidade e falar, poxa, e lá na frente eu já vejo, gente, isso é normal. Na entrega desse empreendimento, muita gente vai dizer, aí eu deixei de comprar. E ele é finito. E se dependendo de nós da Conecta, os nossos clientes não vão ter esse pensamento. Você falando sobre o dever de casa, eu já fiquei imaginando o nosso dever de casa em como achar solução. Em como criar uma forma para atrairmos um novo perfil de consumidor. Nós também construímos recentemente a Conecta Cred,
que ela tem um pouco desse objetivo, de trazer soluções financeiras para os consumidores de Uma das coisas que me encantou, te conhecendo o Paulo, é isso tudo que vocês estão montando, de atender a dor do cliente de maneira universal, entendeu? Poucas empresas têm essa sensibilidade, eu não vejo isso no mercado. E quando você traz uma empresa que se preocupa com o cliente do ponto de vista da assessoria, de fazer as coisas acontecerem para que ele usufrua da melhor maneira, da maneira mais segura, aquilo, gente, vocês estão no caminho certo. Olha, eu vou te falar uma coisa, é ouvido por meus, é música dos meus ouvidos que vocês me falam. Legal. Só vamos fazer uma agenda de acordo com a tua possibilidade. Se puder ser amanhã, para nós vai ser bastante importante. Amanhã a gente continua, então. Amanhã, tipo 15 horas, né? A gente, nessa hora. Perfeito. Amanhã voltamos, então, com mais uma parte do nosso podcast. Te agradeço imensamente. Quem sabe na próxima, no nosso bate-papo, o Rafael, que faz parte do nosso time também, não participa da mesa. A mesa está um pouco maior aí, mas com mais informação e mais bate-papo. Em nome da Select Consultora Incorporadora, nós agradecemos muito a oportunidade, porque meu afã, gente, é que as pessoas entendam o processo. A decisão se vai comprar o Lois ou vai comprar a PC é sempre dele. Agora, quanto mais ele construir convicções com as informações que a gente se esforça para dar, nós nos esforçamos para dar, porque o nosso empreendimento oferece isso. Agora, aqueles que o empreendimento não oferece o pacote como o nosso, não tem interesse de dar publicidade a isso. No nosso caso, pelo contrário, dar publicidade a isso é melhorar o mercado imobiliário, de maneira geral. Legal. Mais uma vez, grato também, tá, pela presença. Foi uma Bom te rever. Uma aula de incorporação aqui, tá? Tô aprendendo um tanto de si, tá? Obrigado. Vamos fazer uma observação? Tudo que você trouxe aqui só traz quem vem de verdade. Isso é um grande diferencial. Parabéns pela forma que você está. E a empresa não vai se afastar disso. Enquanto eu estiver lá, eu tenho certeza que os proprietários também. Continue sempre assim. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.